acima das estrelas, eu sei que estás, e todo o universo está em tuas mãos, e não há outro Deus igual a ti, Senhor. Eu sempre vou te amar, meu Salvador. Em cada flor que nasce, vejo tuas mãos. Na força do oceano posso ver o teu poder. Me ensina o teu querer, me ajuda a compreender que nada sou sem ti, ó meu Senhor. Fonte de amor, água da vida, príncipe da paz, Salvador do mundo, em tuas mãos seguro estarei, nada temerei, posso descansar. Fonte de amor, água da vida, príncipe da paz, Salvador do mundo, em tuas mãos seguro estarei, nada temerei, posso descansar. Em tuas mãos seguro estarei, nada temerei, posso descansar. Louvado seja Deus pelo seu grande amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Deus Todo-Poderoso, glorioso, excelso e sublime. Nós estamos na presença desse Deus que é a fonte de todo o amor, de toda a bondade, de toda a graça e de toda a misericórdia. E eu quero convidar você para juntos adorarmos, exaltarmos esse Deus glorioso que enviou o seu único Filho por amor a nós, tão pecadores e miseráveis, para nos salvar através da sua morte na cruz. Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia e nós estamos agora na sua presença, buscando a sua face, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Convido você a adorarmos juntos a esse Deus nesta noite, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, buscar e invocar a sua presença e a direção do seu Espírito Santo para mais esse culto que ofertamos ao Senhor nesse dia, em nome de Jesus. Pai, glorioso é o Senhor, grandioso é o teu nome, não existe ninguém como o Senhor. Tu és o único e verdadeiro Deus, o único digno de ser louvado e de adorado. E nós estamos aqui, Senhor, pela fé em Jesus Cristo nosso Senhor, por meio do novo e vivo caminho que é Jesus, para te adorar. E oramos, Senhor meu Deus, para que o teu Espírito Santo venha nos conduzir, venha manter a nossa mente cativa a ti, ó Deus. Venha, Senhor meu Deus, trabalhar o nosso coração, os nossos pensamentos, a nossa alma, o nosso corpo, todo o nosso ser, para que sejamos cheios do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Esta semana nós iniciamos no calendário cristão a semana chamada Semana Santa, a semana que antecede a Páscoa, uma das festas mais importantes dentro do calendário cristão, onde celebramos a morte e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, no mundo cristão, celebra-se o Domingo de Ramos, quando Jesus Cristo entrou na cidade de Jerusalém e ali, na sua última semana de vida, ele trouxe palavras profundas, palavras duras,
de juízo sobre aquela cidade chamada de Cidade Santa, mas que deu as costas à vinda do Messias, do Cristo, do Senhor. Eu gostaria de ler o texto com você, o texto de Mateus capítulo 21, iniciando o culto, depois de louvarmos ao Senhor e depois de orarmos. Então ler esse texto de Mateus capítulo 21, os versículos 1 a 11, que conta-nos da entrada de Jesus Cristo na cidade de Jerusalém. Se você puder acompanhar comigo em sua Bíblia, pode abrir aí em sua casa Mateus capítulo 21, de 1 a 11. Diz a palavra do Senhor: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está adiante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: Eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: Quem é este? A multidão respondia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Glórias a Deus pelo Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, o texto da palavra do Senhor nos mostra a humildade de Jesus como servo sofredor. É assim que ele entrou na cidade de Jerusalém naquele dia. Não como um rei cheio de esplendor e de glória, mas como um servo humilde, um servo sofredor, profetizado pelo profeta Isaías, lá no livro profético, escrito 700 anos disso acontecer. E queridos irmãos, Jesus estava cumprindo as Escrituras quando veio ao mundo na primeira vez, vindo como servo sofredor para entregar a sua vida na cruz por nós, pecadores. Mas a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo voltará. Ele não voltará mais como servo sofredor. Ele não voltará de maneira humilde, mas ele voltará em grande poder e glória, diz a palavra do Senhor. É assim que o Senhor Jesus Cristo voltará, para julgar os vivos e os mortos, para ressuscitar a todos e para levar os vivos, aqueles que ele ressuscitou, justos, para a sua glória eterna, para o novo céu e nova terra. E aos ímpios, aqueles que ressuscitarão também, ressuscitarão para a vergonha eterna e para o juízo eterno. Queridos irmãos, que nós não sejamos como o povo de Jerusalém naquele dia, que aplaudiu Jesus, que disse: Bendito que vem em nome do Senhor, e dias depois estava dizendo: Crucificam. Mas que no nosso coração possamos exaltar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador todos os dias da nossa vida, para que quando Cristo voltar, ou quando nós formos nos encontrar com Ele, nós possamos ser recebidos com o abraço de Jesus Cristo, o amor de Jesus Cristo, o amor eterno do Senhor Jesus. Eu quero louvar ao Senhor com um cântico e quero convidar você para fazer isso também. Um cântico antigo. Eu sou, como eu digo aqui, eu sou das antigas ainda, né? Não consigo ainda gravar na mente os cânticos mais novos, mas os antigos, eles estão aqui. E eu tenho certeza que muitos vão se lembrar dele. É um cântico que fala sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Num lindo
almejo eu encontrar a glória eterna que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser o autor da paz, foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor, por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Glórias ao Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que virá cheio de poder e de glória. Jesus é maravilhoso, meus amados irmãos. Ele está vindo, Ele está voltando para nos buscar. O seu reino é reino eterno. Todos os reinos da terra passarão, mas o reino do Senhor Jesus Cristo é o reino eterno, que prevalecerá sobre todos. Deus é o Todo-Poderoso. Queridos, eu quero convidar vocês agora também para um momento de oração. E para esse momento de oração, eu quero ler na palavra do Senhor o Salmo 25, alguns versículos deste salmo maravilhoso da palavra do Senhor, Salmo de Davi. E eu quero ler com você, tá bom? Salmo 25, abra ali a sua Bíblia comigo. Eu lerei primeiramente os versículos 4 a 7. Salmo 25, 4 a 7. Diz a palavra do Senhor: Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia, que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Versículo 11. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Versículos 16 a 18. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero convidar a todos para esse momento de oração. Eu vou orar aqui, mas você também pode orar aí onde você estiver, confessando diante desse Deus todo-poderoso, maravilhoso, santo, perdoador, compassivo, os seus pecados, pedindo a Deus que a misericórdia dele esteja sobre a sua vida. Talvez você tenha também pecado contra alguém. Peça a Deus perdão agora e depois procure acertar com a pessoa que também você pecou, porque
antes de trazer ao altar a tua oferta de louvor, diz a palavra do Senhor, se você tiver no seu coração alguma coisa contra alguém, perdoa. Depois oferece a Deus o teu culto, a tua oferta. É importante demais que façamos isso. Depositemos diante do Senhor as nossas angústias e aflições. O Senhor, nosso Deus, Ele quer nos ouvir. Ele já sabe de tudo antes sequer que nós peçamos. O salmista disse que antes que a palavra me chegue à boca, o Senhor já a conhece toda. Mas Ele quer que nós nos humilhemos diante dEle e Ele quer ouvir a nossa voz, porque nós não podemos ficar guardando no coração. Nós precisamos colocar para fora, colocar na presença do Senhor aquilo que nos aflige, que nos angustia, que nos inquieta, para que Deus possa trazer a sua paz em nossa vida. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, apresentamos diante do Senhor os nossos pecados, a nossa vida, pois somos pecadores, que precisamos tanto, ó Deus, da graça preciosa do Senhor sobre nós. A tua palavra diz que o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo pecado. E nós cremos que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cremos que Jesus Cristo, quando Ele morreu na cruz, e o seu sangue foi derramado naquela cruz, foi para perdoar os nossos pecados e cancelar todo o escrito de dívida que era contra nós. Ó Senhor meu Deus, assim nós oramos, pedindo que o Senhor perdoe os nossos pecados. Se pecamos por palavras, por pensamentos, por ações e até por omissão, perdoa-nos, Senhor. Limpa o nosso coração em nome de Jesus e transforma-nos. Transforma a nossa atitude, o nosso pensamento. Limpa-nos, ó Deus, para que as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Pai querido, também oramos em nome de Jesus, depositando em Teu altar as nossas angústias. Temos passado por momentos angustiantes diante, ó Deus, dessa epidemia. Ó Pai querido, ficamos inseguros, ó Deus, diante das palavras expressas, ó Deus, por nossos governantes, das palavras que ouvimos nos noticiários da TV. Ó Deus, são tantas pessoas falando tantas coisas. E muitas vezes, ó Deus, nós nos esquecemos que a nossa vida não está nas mãos destas pessoas, mas nas mãos do Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor, ensina-nos a confiar em Ti, pois as Tuas promessas são maravilhosas para nós. São promessas de cuidado, de amor, de provisão, se nós confiarmos e dependermos de Ti em todo o tempo. Não deixe nos esquecermos de quem é o Senhor, de quem é o Deus a quem servimos. Senhor, faz-nos lembrar de que o Senhor é o nosso pastor e por causa disso nada nos faltará. Glórias ao Teu santo nome, Senhor. Nós Te louvamos e Te bendizemos, por isso em nome de Jesus. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu não canso de dizer isso, porque a vida cristã, a vida de cada um de nós, deve ser essa vida de louvor, de fé. O cristão, ele anda pela fé, não pelo que ele vê, mas ele anda pela fé. Eu disse outro dia aqui que uma irmã muito querida, que tem nos visto também, aqui através dos cultos, ela, o seu esposo, foram um dos primeiros discípulos que eu tive durante o meu ministério lá na igreja de São Carlos, igreja querida, hoje igreja Filadélfia, na época era a segunda igreja presbiteriana de São Carlos. Entre tantos irmãos que eu pude estudar a Bíblia na casa deles com eles, estavam ali o João Casoli e a Beth, irmãos tão queridos. E esses dias que nós estamos aqui falando e trazendo a palavra, essa irmã querida, a Beth, ela falou ali para mim: pastor, canta o Breve, que é uma canção que nós cantávamos num grupo que nós tínhamos lá no seminário. Era uma música cantada em vozes e fala sobre a esperança daqueles que vivem dias difíceis, daqueles que confiam no Senhor, daqueles que esperam em Deus, daqueles que buscam o Senhor, apesar dos dias difíceis.
e creem na glória eterna. Hoje, um querido e amado irmão da nossa igreja, aliás, ontem à noite, quase já na passagem para o dia de hoje, ele foi chamado à glória. O Senhor o chamou e ele está na glória com o Senhor, já desfrutando desse tempo maravilhoso. Nosso querido e amado irmão Odevaldo. Nós sentiremos muita falta dele, mas nós estamos aqui, confiantes no Senhor, esperando no Senhor, porque o nosso Deus é o Deus de toda a glória. Verei Jesus vindo em glória para levar-me ao céu. Breve verei Jesus vindo em glória para levar-me ao céu. Olhei para o Jordão e eis o que eu vi, ó, chegando para levar-me ao céu, um exército de anjos chegando para mim, ó, chegando para levar-me ao céu. Breve verei Jesus vindo em glória para levar-me ao céu. Breve verei Jesus vindo em glória para levar-me ao céu. Se você, porém, chegar antes de mim, lá na glória onde Jesus está, diga então aos meus amigos que chegarei também, lá na glória onde Jesus está. Breve verei Jesus vindo em glória para levar-me ao céu. Breve verei Jesus vindo em glória para levar-me ao céu. Vindo em glória para levar-me ao céu. Vindo em glória para levar-me ao céu. Glórias a Deus, glórias ao Senhor por esta certeza bendita. Nós estamos aguardando o novo céu e a nova terra que virá, que o Senhor Jesus Cristo trará, e nós iremos para sempre estar com Ele na sua eterna glória. Deus seja louvado pelo seu poder, pelo seu amor e bondade. Eu quero convidar você agora para a nossa meditação na sua palavra, a palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar num texto maravilhoso, um texto que está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4. Eu quero convidar você para esta leitura bíblica, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 7 a 18. Repito aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 7 a 18. Acompanhe aí em sua Bíblia
a leitura da palavra do Senhor, que vai nos dizer assim. Estou aqui com a minha Bíblia, a minha tradução é a Nova Versão Internacional das Sagradas Escrituras, mas acompanhe aí mesmo com uma versão diferente, no caso de você estar com outra. Diz a palavra do Senhor: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Glórias a Deus. Queridos, vamos orar mais uma vez, pedindo ao Espírito de Deus que esteja falando ao nosso coração nesse instante. Espírito Santo, pedimos ao Senhor, o Senhor que nos conduz a toda a verdade, o Senhor que veio para exaltar o Pai e o Filho, o Senhor que veio para habitar em nós. Pedimos agora, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco, através do ensino das Sagradas Escrituras, trazendo para nós, ó Deus, crescimento espiritual, amadurecimento na fé, discernimento, ó Deus, coragem, ó Deus, diante dos desafios da vida, para enfrentarmos o mundo, ó Deus, e todas as agruras e dificuldades que este mundo traz, olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É em nome dele que nós oramos agradecidos, Pai. Amém. Queridos irmãos, a igreja de Corinto, para quem o apóstolo Paulo escreveu, desfrutava de um benefício diferente de todas as demais igrejas naqueles dias. Enquanto quase todas as igrejas sofriam com problemas como perseguição e dificuldades financeiras, a igreja de Corinto não. Ela, também diferente das outras igrejas, era uma igreja que foi mais infectada pelo mundanismo que a cercava. Determinado comentarista bíblico, ele diz o seguinte: a igreja estava no mundo como devia estar, mas o mundo estava na igreja como não deveria estar. Esse era o problema da igreja de Corinto. Por isso, ela sofria com várias posturas equivocadas que ela tomava. Ela se tornou uma igreja sem discernimento espiritual. Uma das provas dessa falta de discernimento era a falta de compreensão em relação ao ministério do apóstolo Paulo, que foi aquele que fundou esta igreja através da obra missionária. O trabalho apostólico do apóstolo Paulo estava atrelado a muito sofrimento, desde o seu chamado, quando Jesus Cristo apareceu para ele no caminho de Damasco. Jesus já havia dito: este é um instrumento escolhido e ele vai saber o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então,
os planos de Jesus para Paulo envolvia muito sofrimento durante todo o seu ministério. Mas os coríntios, a quem Paulo escreveu, eles não compreendiam isso e questionavam erroneamente esse problema, pensando o seguinte: como pode uma pessoa que serve a Cristo sofrer dessa maneira? Havia um outro problema que corroborava ainda mais com esse pensamento: os falsos mestres que caminhavam livremente dentro da igreja. Eles adotavam uma falsa espiritualidade, ensinando que a prova da verdadeira espiritualidade era a ausência do sofrimento. E com isso eles negavam a mensagem da cruz, que foi o centro do ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, também o centro do ensino do próprio apóstolo Paulo. E Paulo vai mostrar aqui que, como apóstolo de Cristo, ele foi chamado não só para pregar a mensagem da cruz, mas também para assumir as implicações que o compromisso com a cruz traz. E para tentar explicar o que ele queria dizer, ele vai fazer aqui uma analogia, na qual ele compara o nosso corpo humano e os sofrimentos do corpo humano, tanto os sofrimentos naturais, em decorrência do desgaste que é causado nesse mundo por causa do pecado que habita em nós, quanto os sofrimentos que advêm do nosso compromisso com a cruz de Cristo, com o Senhor Jesus Cristo. Ele compara tudo isso a um vaso de barro. Ele vai então tomar esse exemplo do vaso de barro para tentar explicar aos coríntios o que ele queria dizer. Então ele vai dizer que vasos de barro são frágeis e sem valor. Vasos de barro são frágeis e sem valor. Ele passa a falar sobre essa realidade vivenciada por ele mesmo. Ele mostra não só quanto o seu corpo era pobre, cheio de cicatrizes, mas também quanto a sua personalidade humana era limitada. Era até difícil de entender como Deus podia usar um homem como Paulo para ampliação do seu reino. Os próprios coríntios chegaram a dizer que a figura pessoal de Paulo era desprezível. Paulo estava sempre sofrendo perseguições. Na segunda carta, aqui mesmo, no capítulo 11, ele vai descrever de vários problemas que ele passou durante todo o seu ministério. Ele foi apedrejado, fustigado com varadas em suas costas, foi preso e vivia numa simplicidade quase como um mendigo. Então, como a glória de Deus em Cristo poderia estar agindo num homem como esse? Com tantos problemas físicos, com tantas perseguições, com tanta pressão sobre ele. Como ele mesmo afirmou, lá na primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer assim que Deus escolheu para o mundo o que é loucura, fraco, insignificante, desprezado e que nada é. Deus escolheu as coisas fracas do mundo, aqueles que são insignificantes, aqueles que são desprezados, aqueles que nada são, para envergonhar, para reduzir a nada aqueles que acham que são. O vaso, queridos irmãos, é de barro. Nós somos, como Paulo, vasos de barro. Por que Deus escolhe esse método para revelar a sua glória? Ele diz aí no versículo de número 7 do texto que nós lemos do capítulo 4 de 2 Coríntios. Ele escolheu esse método para mostrar que esse poder que está a glória. Outro comentarista bíblico diz o seguinte: se Deus quisesse usar um homem para libertar os homens, isto não seria por causa de qualquer capacidade desse homem. Então percebam, meus amados irmãos, nesse homem perseguido, oprimido, machucado, havia uma excelência de um poder em operação. E por meio dele, esse poder realizava feitos extraordinários. Até mesmo suas palavras eram usadas com tanto poder que as trevas se curvavam diante do poder que agia na vida deste homem, que era um vaso de barro.
E vidas eram transformadas através desse homem frágil, fraco, que era um vaso de barro. Paulo tinha plena convicção que o poder para acontecer, fazer tudo o que acontecia, não vinha dele. E por isso ele tinha a convicção de que a glória não deveria ser para ele. Ele era apenas um vaso de barro, em sua mais consciente fragilidade. Então é isso que nós somos, todos nós, um vaso de barro, frágil, fraco, sem valor. É a graça de Deus que sustenta esse vaso. Repito isso, queridos e amados irmãos, nós somos vasos de barro, frágeis, sem valor. Mas a graça de Deus sustenta esse vaso de barro. O mundo e o pecado, com suas forças esmagadoras, não nos deixam esquecer e nos iludir com falsas expectativas sobre nós mesmos. Mas às vezes nós queremos nos iludir. Às vezes nós queremos nos achar grandes, especiais. Queremos nos achar alguma coisa em nossa vida. Mas nós precisamos entender que somos vasos de barro, apenas vasos de barro nas mãos do oleiro. É a graça sustentadora de Deus que está sempre abrindo caminhos através das tribulações que nos sobrevêm, meus irmãos. Nos versículos 8 e 9 do texto sagrado, lido nesta noite de 2 Coríntios capítulo 4, Paulo vai apresentar 4 tipos de experiências e ele as apresenta em pares. Em cada caso, a primeira se relaciona com a fraqueza do vaso de barro e a segunda com o poder sustentador da graça. Ele diz pressionado, o vaso de barro, mas não desanimado, a graça de Deus. Olha que coisa maravilhosa. O vaso de barro é pressionado, mas a graça não permite que ele se desanime. Ele usa uma palavra aqui para apresentar o quadro, que ele quer descrever. Quando um pugilista, um lutador de boxe, está sendo levado para o canto do ringue pelo seu oponente, mas ele se recusa a ficar ali acuado naquele canto, sendo golpeado. É assim, nós somos pressionados, mas nós não desanimamos. Por quê? Porque a graça do Senhor nos sustenta. Nós ficamos perplexos, ele diz, somos vasos de barro, mas não desesperados, porque a graça do Senhor nos sustenta. Nós ficamos abalados muitas vezes porque somos vasos de barro, mas não arrasados, porque a graça do Senhor nos sustenta. A sabedoria de Deus torna-se disponível para nós nas ocasiões em que ficamos mais confusos. Por isso, lá em Tiago, aquele servo do Senhor, na sua carta, ele vai escrever: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e a ninguém impropera. Ele concede a sua sabedoria se pedirmos com fé ao Senhor. Paulo ainda diz que nós ficamos abatidos como vasos de barro, mas não destruídos, porque a graça do Senhor nos sustenta. E aí nós nos lembramos aqui de um episódio que ocorreu na própria vida do apóstolo Paulo. E está registrado lá em Atos, no capítulo 14, a partir do verso 19, na cidade de Listra. Paulo foi abatido com pedras, lançaram pedras contra ele, ele ficou abatido, foi abandonado como morto. Mas ele reviveu e continuou o seu ministério firme. Glórias a Deus por isso. Que coisa maravilhosa, meus amados irmãos, que coisa maravilhosa o Senhor faz em nossas vidas. Nós nos abatemos sim, somos fracos sim, não temos que nos envergonhar, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando somos fracos, então é que somos fortes. É a graça de Deus que nos sustenta, meus amados irmãos. Paulo chama isso no versículo 10 de levar do corpo o morrer de Jesus. Ele mostra que os sofrimentos do ministério têm o propósito de revelar a vida de Jesus.
Algo que talvez os coríntios, devido à falta de discernimento pelo mundanismo que eles estavam vivendo, não estavam conseguindo enxergar, ver, quando olhavam para o apóstolo Paulo. Eu quero dizer, meus amados irmãos, que foi exatamente isso que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ao olharem para o corpo de Jesus Cristo dilacerado pelas chibatadas que ele recebeu em suas costas, as bofetadas e os socos que ele levou no seu rosto, no seu corpo, ao olharem para o seu corpo moribundo lá na cruz, pendurado, desfigurado, como diz Isaías no capítulo 53, quem ao olhar para Jesus daquela maneira poderia reconhecer nele o Salvador do mundo? Ao olhar para ele, ele era desprezível, diz a palavra do Senhor. Desprezível. Ao olhar para ele, as pessoas tinham pena dele. Em lugar de olharem para ele e verem nele o Salvador e dizerem: meu Deus, ele está ali por minha causa, ele está ali para me dar vida. Sou eu aquela pessoa lá. Aquele sou eu. Meus amados irmãos, nosso corpo é sim apenas um vaso de barro, mas um vaso sustentado pela graça. Por isso carrega dentro de si um tesouro valioso. Cristo vive em nós e através de nossas vidas, Jesus Cristo está chamando as pessoas a se reconciliarem com Ele. Chamando as pessoas. Não importa se você sabe pregar, se você sabe falar, se você tem dificuldades, meu amado irmão, meu querido irmão, Jesus quer usar a sua vida para você levar o evangelho, para você ser um embaixador, mesmo você, alguém como eu. Deus pode usar coisas fracas, loucas e que nada são, como nós, porque é a graça dele que nos sustenta. No capítulo 1 da segunda carta aos Coríntios, Paulo dá o testemunho sobre uma situação, ele conta isso lá no versículo 8, que chegou a considerar a morte como algo inevitável, mas ele foi liberto daquela situação, ele nos diz. E é por fatos assim, amados, que ele entendia que o poder do Cristo ressurreto estava agindo em sua vida, como ele diz no verso 11 aqui do capítulo 4. O resultado disso, ele diz no verso 12, que estas experiências abriam as portas para a pregação do Evangelho, para que muitas vidas pudessem ser alcançadas. Amados irmãos, nós precisamos compreender que esses dias, as portas estão escancaradas para a pregação do Evangelho e nós não podemos perder a oportunidade. Mesmo que tenhamos medo, mesmo que tenhamos fraquezas, mesmo que estejamos doentes, nós precisamos pregar a palavra do Senhor, a tempo e fora de tempo. Nós precisamos ver a oportunidade que o Senhor está nos dando, usar esse problema dessa peste que aí está, para fazer uma ponte e apontar para a salvação em Jesus Cristo. Não podemos perder essa oportunidade rica que Deus está nos dando. Escreva para os seus amigos, em lugar de ficar falando contra o presidente, em lugar de ficar falando a favor do presidente, em lugar de ficar falando contra isso ou a favor daquilo, em nome do Senhor Jesus Cristo, pregue o Evangelho. Essa é a sua responsabilidade como crente. Você é um embaixador de Deus aqui. É por isso que nós estamos aqui, com esse propósito de pregar o evangelho transformador da graça de Jesus. Não vão ser homens que vão transformar esta situação, não serão homens que trarão a salvação para o pecador, não serão homens que transformarão a situação econômica e física e espiritual. É só o Senhor Jesus Cristo e nós devemos aproveitar essa oportunidade. Pegue o telefone, ligue para alguém, fale de Jesus, escreva no WhatsApp, escreva no Facebook, glorifique o nome do Senhor Jesus, pregue a palavra. Pregue a palavra, pastores, em nome do Senhor Jesus Cristo, parem de falar sobre política, preguem a palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, criem vergonha. Preguem a palavra do Senhor, assumam a responsabilidade que vocês têm para com o reino de Deus.
e para com aquele que os salvou e os vocacionou e os chamou para pregar a sua palavra. Lembrem-se das palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, que nós deveremos comparecer perante o Senhor e dar contas. Nós temos o dever de pregar a palavra do Senhor. É nossa responsabilidade, é isso que nós devemos fazer. As pessoas precisam de Jesus Cristo, nós devemos pregar a Cristo, e não política, e não economia. Pastores foram chamados a pregar a palavra, e é a palavra de Deus que devemos pregar. Deus irá pedir contas de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, acordem, pastores. Em nome do Senhor Jesus Cristo, voltem-se para Jesus, parem de brincar com coisas sérias. A vida de pessoas está aí, numa situação complicada, e nós estamos aqui brincando. Muitos pastores estão brincando. Ao invés de levar as pessoas a orarem, estão fazendo política. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ajoelhe-se, peça perdão ao Senhor e se arrependa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E volte-se para Deus. Deus nos chamou a pregar a sua palavra. Essa é a nossa responsabilidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. No verso 13, o apóstolo Paulo cita o Salmo 116:10. Eu criei, por isso é que falei. E ele diz, nós cremos, por isso também falamos. A vida de um homem de Deus, queridos irmãos, é uma vida guiada pela fé. Como discípulos de Jesus, nós também sofremos. Mas os sofrimentos não podem determinar as nossas ações. A fé em Jesus Cristo é que deve determinar as nossas ações, as nossas palavras. E tudo que nós somos e fazemos deve ser determinado pela fé em Jesus Cristo. O justo viverá da fé. Os sofrimentos do corpo revelam sim a nossa fragilidade como barro, que nós somos, vasos de barro. Podem nos levar até a morte, sim, mas pela fé nós sabemos, como diz o versículo 14, onde o apóstolo Paulo diz assim, pela fé, sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. É isso que diz a palavra do Senhor. Oh, glórias a Deus. Queridos irmãos, a vida aqui é breve, ela é passageira. Como cantei aqui nesta noite, inclusive. A vida aqui é breve e passageira. Mas não é limitada para nós que cremos em Jesus Cristo. Porque aquele que crê no Senhor Jesus Cristo já passou da morte para a vida. O nosso destino está ligado com o que Deus fez por nós através da ressurreição de Jesus. O sustento da graça é aqui e é para a eternidade também. Glórias a Deus. O sustento da graça é para agora, mas é também para a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o nosso corpo é um vaso de barro frágil e sem valor, sustentado pela graça de Deus, que será transformado na ressurreição. Glórias a Deus por isso. Eu repito, o nosso corpo é um vaso de barro frágil e sem valor, sustentado pela graça de Deus, que será transformado na ressurreição. Deus não somente enviou Jesus para nos libertar dos nossos pecados, Cristo também foi nos dado para que tenhamos vida eterna. Esta é a base da nossa esperança como filhos de Deus. Amados, a nossa vida toda está nas mãos de Deus. Ele deu seu Filho por nós. Ele ressuscitou dentre os mortos para estarmos para sempre com Ele. A ressurreição aponta para essa realidade. Eu lia hoje, queridos, é o texto de João capítulo 11. Aliás, ontem eu lia sobre a ressurreição de Lázaro. Que feito extraordinário do Senhor. Mas sabe o que faziam os religiosos e os políticos religiosos que estavam envolvidos contra o ministério de Jesus? Queriam não só matar Jesus, queriam matar Lázaro, porque muitas vidas estavam sendo salvas através do testemunho da ressurreição de Lázaro.
Queridos e amados irmãos, as pessoas que não temem a Deus, elas não pregam o Evangelho. As pessoas que não temem a Deus, elas sufocam a mensagem do Evangelho, elas escondem a mensagem do Evangelho, porque a mensagem gloriosa do Evangelho de Cristo é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de vida eterna, é uma mensagem de ressurreição. A ressurreição, ela aponta para essa realidade, a realidade da nossa glorificação. Em Jesus Cristo, o nosso futuro está garantido. O nosso futuro está garantido. Você está com medo do futuro? Nós ficamos com medo aí da economia. Será que nós vamos ter dinheiro para pagar isso, para pagar aquilo outro? A gente fica pensando em tudo isso, meus amados irmãos. Ontem nós lemos o nosso momento de oração às 8 horas da noite com a igreja, o Salmo 78. Eu peço a você, leia o Salmo 78. Por favor, medite no Salmo 78. E veja a história do povo de Deus. Nós precisamos aprender com a história, meus amados irmãos. A nossa história, a história do povo de Deus, é uma história do sustento gracioso, maravilhoso, glorioso, provedor desse Deus. E mais do que isso, nós já sabemos, se há entre as pessoas do mundo alguém que saiba o futuro, o que o futuro nos reserva, é o povo de Deus. E é um futuro glorioso com o Senhor Jesus Cristo. Paulo via isso como algo tão certo que escreveu em Romanos 8,30. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Ele via a obra completa de Deus. Não uma obra parcial, que nos deixa como tateando no escuro sem saber o que vai acontecer depois. Meus amados irmãos, Jesus já tomou o livro nas mãos, está lá em Apocalipse. Ele tomou aquele livro que ninguém podia abrir, e ele foi o único digno de desatar o selo. Sabe por quê? Porque a história está nas mãos de Jesus, do início ao fim. Do início ao fim, a história está nas mãos do Senhor. Desde lá que Ele nos predestinou antes da fundação do mundo, como disse a palavra do Senhor, até a nossa glorificação. Oh, queridos, que coisa gloriosa, que palavra maravilhosa. Em Romanos 8,17, Paulo vai dizer: se de fato participamos dos seus sofrimentos, quer dizer, dos sofrimentos de Cristo, também participaremos da sua glória. Essa é a realidade. Quando você assume um compromisso com Cristo e com a cruz de Cristo aqui, você já está caminhando para a glória, porque você está seguindo a Cristo. E sabe onde Cristo está? Cristo está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso na glória. E nós já estamos assentados pela fé com Cristo na sua glória. No tempo de Deus, todas estas coisas vão acontecer para a nossa vida. Daí, ele ainda vai nos dizer aqui nos versículos 16 e 17. Olha que lindo isso. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Amados irmãos, é a graça de Deus que sustenta todos nós que somos vasos de barro. É a graça de Deus. Quando estivermos todos na presença gloriosa do Pai, nós louvaremos ao Senhor pela sua graça, pela sua glória. Passamos sim por sofrimentos aqui. Os sofrimentos não são fáceis, ninguém melhor do que o apóstolo Paulo para dizer isso. Quanto sofrimento passou aquele homem? Ele foi decapitado por causa do seu compromisso com Jesus. Quanto sofrimento, quantos açoites, quantas prisões, naufrágio. Mas, meus amados irmãos, ele olhava para todo esse sofrimento e o comparava com a glória. Ele dizia: é incomparável o que nos espera, é incomparável. Por isso ele vai dizer lá, escrevendo aos Filipenses:
eu prefiro partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, ele vai dizer. Meus amados, podemos não compreender a maneira de Deus agir, mas podemos ter absoluta certeza de fé que tudo que Deus faz é por amor aos seus filhos. Tudo que Deus faz é por amor aos seus filhos. Todos os sofrimentos, todas as lutas, o morrer, a ressurreição, tudo que ocorre é para que sejamos confirmados na graça e alcancemos a glória. Paulo estava consciente de que as lutas e sofrimentos de seu ministério estavam levando à exaustão física. Um outro comentarista bíblico vai dizer assim, que ele percebia que aquilo o estava matando. Quando ele escreve esse texto aqui, é o que ele queria dizer. Ele percebia que a sua vida terrena estava chegando ao fim. O seu corpo já não estava conseguindo mais seguir adiante. Ele estava profundamente exausto e cansado. O seu físico estava desgastado como uma roupa que envelhece mediante o uso. Mas, ao mesmo tempo, ele afirma que algo maravilhoso estava acontecendo com ele. Interiormente. Exteriormente ele estava desgastado, enfraquecido, mas interiormente ele se renovava dia após dia. Cada vez ele crescia mais na fé, de fé em fé e de glória em glória, de fé em fé e de glória em glória. Ele chama esse homem interior, ele diz, o homem interior está se renovando, aquele princípio de vida implantado pelo Espírito Santo, quando nós somos chamados por Deus para a salvação e nascemos de novo, aquela fé, aquele homem interior estava crescendo e sendo fortalecido cada dia mais no Senhor. Paulo disse que era possível ver as mudanças, então, dia a dia operando em sua vida. Qual é o propósito dessa operação de Deus, queridos? Se não conduzir o discípulo de Jesus à perfeição, a uma vida semelhante ao do seu mestre na glória do Senhor Jesus Cristo. Observe que Paulo não enfatiza o sofrimento. Ele fala sobre sofrimento, mas ao falar do sofrimento, imediatamente ele fala sobre o que esperava experimentar como resultado deste sofrimento. E aqui eu me lembro de uma irmã muito querida, muito amada, que foi testemunha do meu casamento, a irmã Denise, que era de Jaú, da minha igreja, que está na glória há muitos anos, faleceu, se eu não me engano, com 48 anos de idade, acometida de um câncer. Ela sofreu, ficou na cadeira de roda, uma mulher bonita, fisicamente, mãe de 2 adolescentes, casada com meu querido Luiz Pereira, e essa mulher, um dia eu fui visitá-la, eu e minha esposa. Foi a última vez que nós a vimos. Ela estava na cadeira de roda, com peruca, e ela nos disse assim, pastor, eu sou muito mole. Eu me lembro como se fosse hoje, eu sou muito mole. A única coisa que eu peço a Deus é que Ele não me deixe sofrer muito, mas eu já estou preparada para ir. Já estou preparada, a hora que Deus me chamar, eu já estou preparada para ir. Era uma mulher ainda relativamente jovem e foi chamada para a glória. Ela não estava pensando no sofrimento, mas na glória que a aguardava. Queridos, há tantos crentes que só falam de doença, de sofrimento, de dor. Eu sei que não é fácil. Eu já passei por dores horríveis nas minhas costas. Os irmãos que conhecem sabem as dificuldades que eu passei há pouco tempo atrás. Mas, meus amados irmãos, os sofrimentos de agora não se comparam à glória. Pensemos na glória, oremos ao Senhor pela sua glória, para que o Senhor encha-nos desses desejos, desses pensamentos que nos ligam a Ele e ao desejo de estar com Ele. Então, quando Paulo diz tudo isso, era como se ele estivesse conversando e alguém lhe dissesse assim, como você suporta tudo isso? E ele dissesse o seguinte, é que você não sabe o que me espera do outro lado. O que me aguarda do outro lado é incomparável. São as aflições que preparam a glória para nós. Meus queridos, o que nós estamos aprendendo com o sofrimento que estamos passando agora?
o que nós estamos aprendendo com o sofrimento que estamos passando agora? Será que estamos apenas olhando para as circunstâncias e murmurando com medo? Ou o sofrimento está aperfeiçoando a nossa fé? Eu quero concluir com as palavras do apóstolo Paulo no verso 18. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Tudo nesse mundo é transitório, porque é o que nós vemos, é o que está diante dos nossos olhos. Tudo é transitório. Os sofrimentos, as alegrias, a nossa própria existência é transitória. Por isso nós somos chamados a pautar a nossa vida não por aquilo que passa e podemos facilmente perder, mas por aquilo que é eterno e que já nos está assegurado por Cristo na glória. Jesus Cristo disse assim, que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Onde está o teu tesouro? Responda com sinceridade. É ali que está o seu coração. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Quando Jesus entra em nossa vida, o Espírito Santo revela que Deus tem um plano para nós. E que esse plano é um plano eterno. Ele revela que enquanto estivermos nesse corpo e nesse mundo, nós lutaremos com dores, com limitações físicas, com perseguições, com oposições por causa do seu nome, com alegrias, com coisas boas também, mas todas elas passageiras. O objetivo em nos revelar essa verdade não é levar-nos ao desânimo, mas à realidade, pois a vida aqui é passageira. A verdadeira vida que Deus quer para nós está oculta em Cristo. Nós ainda não desfrutamos dela na sua plenitude. Ainda iremos desfrutar e estamos parcialmente ainda desfrutando de uma parcela muito pequena ainda da vida eterna, da vida abundante que o Senhor Jesus Cristo preparou para nós. A beleza e a glória do Evangelho, meus irmãos, é essa: saber que Deus nos escolheu, apesar de toda a nossa fraqueza, e veio habitar em nós pelo seu Espírito Santo, e pode e quer nos usar apesar de nós, apesar do que somos. Talvez lhe falte essa certeza da salvação no seu coração, e sem ela você não conseguirá entender o que estamos falando aqui. Mas eu quero dizer que isso não é para alguns iluminados. Essa verdade é para todos, porque ninguém é melhor do que ninguém. Então eu peço a você encarecidamente, em nome do Senhor Jesus Cristo, se humilhe na presença de Deus. Reconheça os seus pecados. Peça perdão ao Senhor e volte-se. Se você crer em Jesus, se você reconhecer que Jesus morreu pelos seus pecados, crer de todo o coração e confessar que Ele está vivo, a Bíblia Sagrada diz que Ele vai vir e habitar em você e vai fazer de você um instrumento do seu amor. E Ele promete sustentar-nos pela sua graça. E quando Ele voltar, ou você partir para estar com Ele, ou eu partir para estar com Ele, nós estaremos para sempre com Ele em sua glória. Essa é a sua promessa maravilhosa, queridos. Será que nesta hora você quer reconhecer os seus pecados e pedir a Deus: me perdoa? Senhor Jesus, eu estou longe de Ti. Senhor Jesus, me perdoa. Me recebe, Senhor. Eu creio que o Senhor morreu por mim. Eu creio que o Senhor ressuscitou para me salvar. Eu creio, Senhor. Eu creio que quando o Senhor morreu no meu lugar. Aquele lugar era meu e o Senhor foi ali e me deu pela sua graça a salvação. Peça agora ao Senhor que Ele entre no seu coração, que Ele salve a sua vida. Ele é maravilhoso, Ele é bom e Ele quer salvar a nossa vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu quero terminar aqui, antes de orar, terminar com um cântico antigo também, e ele fala sobre esse dia glorioso que nós chegarmos à presença do Senhor e nós nos encontrarmos com os nossos irmãos lá na glória. Vai dizer assim,
Se você souber, cante junto. Quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando pra me abraçar e perguntarão a uma voz, voltados para mim: ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por esse pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Foi graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmãos, eu lhes digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Foi graça, graça, superabundante graça. Foi graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmãos, eu lhes digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Oh, glórias a Deus pela sua graça maravilhosa. Que Deus glorioso é o nosso Deus, queridos. Deixa eu colocar o violão aqui. Glórias a Deus. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu lar. Deus abençoe o seu trabalho, meu irmão, mesmo que você agora esteja parado. Deus te abençoe, Ele vai te abençoar e Ele está te abençoando. Ele é o teu Deus. Confia nele, confia nele. Deus abençoe a sua saúde. Deus nos abençoe. Deus abençoe os médicos, os enfermeiros. Deus abençoe todos os nossos queridos que trabalham na segurança pública. Deus abençoe os militares de todas as áreas. Deus abençoe os policiais civis. Deus abençoe a todos aqueles que estão na linha de frente. Que Deus esteja abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe os enfermos, queridos irmãos nossos. Se você está nos ouvindo, se você estiver enfermo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus te abençoe. Deus abençoe os nossos amados Samuel Divino. Deus abençoe a Márcia, a irmã da Suzy. Deus abençoe o Paulo Rufino, meu querido, e Mariana. Deus abençoe vocês, meus amados. Deus abençoe o Márcio, querido. Deus abençoe o meu irmão amado Vanderlei. Deus abençoe Derlo na sua recuperação. Estamos sempre orando por você. Deus abençoe a dona Irene, que está numa situação difícil no hospital, pelo um AVC que ela passou. Deus abençoe a família do pastor Paulo Damião, querido irmão, que perdeu a sua mãe, já aos 95 aninhos de idade, foi para a glória. Deus abençoe a família da dona Maria, seu Odevaldo, querido irmão, que Deus abençoe. Deus abençoe todas as autoridades do nosso país, dando-lhes sabedoria, discernimento, capacidade. Deus abençoe o ministro da Saúde e todos os secretários da saúde de cada município e todos os comitês que estão organizados para combate do coronavírus. Deus abençoe o nosso país. Que Deus retire esse vírus daqui em nome do Senhor Jesus Cristo, para que possamos
voltar à vida normal. Deus abençoe a igreja. Que saudade dos meus irmãos, de estar com vocês. Vocês sabem que eu sou pastor que gosta de abraçar, pastor beijoqueiro, como costumam dizer. Que saudade de vocês, de estar com vocês, meus irmãos. Que saudade, que saudade. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar juntos a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, a graça, o sustento e a direção do Espírito Santo e todo o consolo do Espírito Santo estejam convosco, meus amados irmãos, e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Uma boa noite, uma boa semana a todos os amados irmãos, em nome de Jesus. Fiquem na paz.